Mateus. Aqui já tem um versículo, mas é só para vocês não terem uma ideia onde está. Amém? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Amém? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, no outro que a gente já estudou, eu já falei até sobre esse texto, que Jesus vai ensinar que existem duas casas, uma feita na rocha e a outra feita na areia, né? E o exemplo que ele dá é muito simples e muito prático para cada um de nós. Porque a gente sabe, irmãos, que uma casa, a gente pode estar falando de uma casa construção, mas nós podemos estar falando também de uma casa família. E uma família feita na areia, irmãos, qualquer coisinha leva. Mas uma casa feita na rocha, irmãos, pode vir. Aí, aqui vai dar. O exemplo que Jesus dá é: se vier uma chuva muito grande, correr os rios, passar o vento, vai levar aquela casa. Mas se estiver na rocha, nada vai acontecer, certo? Só que o importante está aqui não é a casa bonita ou a casa maravilhosa, mas a casa firmada na rocha. Porque o principal é aonde nós estamos fixados, aonde ele se posiciona. Então, o posicionamento que Jesus está dizendo é: rapaz, a sua casa pode ser mequetrefe, se estiver na rocha, você está firme, você não cai, você consegue se segurar em alguma coisa. Amém? Vamos lá. O versículo é esse. Jesus fez uma comparação de duas casas e seus alicerces, com a finalidade de dar-nos uma importante lição. Uma importante lição isso. Duas virtudes são imprescindíveis para auxiliar o ser humano na construção do caráter. E aí vai ter as duas. Quais são as duas? Escutar e praticar. Irmãos, hoje eu estava na academia trabalhando, eu acordei, peguei meu café, quase atrasado já, e parti. Aí eu sentei, tomando meu café, eu falei: rapaz, acho que eu vou ler a Bíblia. E eu me lembrei de uma das moças que eu sigo da Jocum, que ela estava falando que o livro de Tiago, irmãos, a primeira vez que Martinho Lutero copiou a Bíblia para traduzir, ele não colocou o livro de Tiago. Por quê? Porque ele não concordava com o que o Tiago falava, que era tinha que ter fé e obras. Não, a fé sem obras, ela é morta. E ele entendia que era a graça e nada mais, não precisa fazer nada. Só que o que Tiago vai falar para cada um de nós é: você precisa colocar em prática a sua fé. É por isso que entra o negócio das obras, de você fazer alguma coisa. Irmãos, eu geralmente, quando eu dava aula aqui, a menina até para de vir, mas eu cobrava os meninos. Irmãos, eu nunca tive a vontade de querer cobrar ninguém, porque no meu interior, quando eu aprendi violão, eu falei: vou aprender para eu ensinar o povo, que ninguém sabe tocar, meu Deus do céu. E tudo que eu fazia assim. Mas uma das coisas que eu aprendi no meio da caminhada é que se a pessoa recebe e ela não está pagando nada, parece que aquilo não presta. E ela meio que se desliga: não vou mais não, estou com preguiça, não quero. Por quê, irmãos? Porque é muito fácil. Qualquer hora que eu for vai ter, eu não estou gastando nada, eu não estou perdendo nada. Então fica parecendo que fosse como se fosse algo banal. Por que eu cobrava, irmãos? Eu cobrava, geralmente eu posso falar, é muito baratinho, eu cobrava R$15 para a pessoa. Por quê? Porque está saindo alguma coisa do bolso dela. E não é porque eu quero ganhar, é que eu queria que ela entendesse que se ela não vier, quem está perdendo é ela, está entendendo? Se ela não se dedicar, eu não estou perdendo nada, porque eu já sei, eu estou ganhando além disso um dinheiro em cima dela. Então, se ela não se dedicar para querer aprender, para poder evoluir, ela vai perder. Então, eu colocava essa pequena taxa para a pessoa se dedicar. Não é nem. Tem muita gente que fala: não precisa cobrar, não, que eu vou me dedicar. Mas o porém é que vai chegar um dia que você vai falar assim: estou com vontade de ir hoje não. Eu não vou não. Porque é muito
estou perdendo nada. Mas quando a pessoa tem algo, um compromisso com aquilo e ela está no dia, não quero não. Mas ela vai pensar duas vezes antes de falar, não vou. Por quê? Porque ela sabe que se ela não for, ela vai perder. Amém? Então a graça, irmãos, ela é de graça completamente. Mas nós sabemos que se a gente, é de graça, então eu vou viver do jeito que eu quero, andar do jeito que eu quero, fazer do jeito que eu quero, isso é o evangelho, irmãos? Não, porque Cristo nos, irmãos, se nós vivêssemos no tempo da lei, seria mais fácil viver do que hoje. Porque lei só era pecado quando visse. Hoje, se a gente cobiçar a mulher do próximo no nosso coração, se eu pensar, eu já pequei. Então, se houver malícia dentro de mim, se houver ruindade dentro de mim, eu não disse, o irmão não sabe, mas Deus sabe que dentro do meu coração existe malícia contra a outra pessoa. Então, a graça, irmãos, ela veio de graça, mas ela veio para nós nos consertarmos. E ela veio para, principalmente, apertar o parafuso, para que a gente possa se colocar em um posicionamento, num local onde a palavra que eu vou ler, ninguém precisa me cobrar, onde o pastor não vai saber os meus pensamentos, mas o Deus que eu sirvo me vê todos os dias. E é por isso que a Bíblia, irmãos, ela é muito clara e muito fácil de entender em alguns pontos, pelo menos no Novo Testamento, não para que a gente se aprofunde muito, mas pelo menos o mínimo, que a gente viva o básico. Amém? Então hoje, aí eu estava lendo o Tiago hoje, porque eu vi a moça lá da Jocum falando, e eu falei, rapaz, vou ler, porque ela disse que o Machado não tinha colocado ele. Por quê, irmãos? Porque a carta de Tiago, ela é muito prática, ela é muito para o dia a dia. E os outros, não é que não seja, mas Tiago, ele vai falar do nosso dia, do dia a dia mesmo, para como que a gente pode viver melhor. E é o que Tiago vai fazer. Irmãos, e eu li o texto e bateu justinho com o estudo de hoje. É o que vai falar Tiago. Abra sua Bíblia, Tiago, vamos lá. Para não dizer que eu estou mentindo, hein? Tiago 1, 20. É 20? É, estou errado. Tiago 1, isso, 22. Tiago 1, 22. Amém? Amém. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Escute, os outros evangelhos vão falar de acho que aqui já tem pastor que fala sobre o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, certo? Tem esse versículo, sim ou não? Sim, mas o que o Tiago está falando, gente, vocês estão ouvindo? Que bom, mas não adianta ouvir e não colocar em prática o que ouviu. Você está entendendo? Então o Tiago não é que ele está discordando, mas ele está acrescentando algo. Ouça, eu quero que vocês ouçam, mas principalmente coloque em prática o que você ouviu. Porque não adianta, irmãos, eu posso me aprofundar, eu posso ler 10 livros por mês, mas se em nenhum eu só ler por cima e não aprender nada com aquilo, adiantou de quê? De nada. Porque só vai me fazer bem, só vai me edificar quando eu parar naquilo e falar, eu preciso entender e eu preciso colocar em prática. Uma vez, isso daqui é o que Tiago está fazendo. Ele está colocando em prática. Uma vez eu estava na escola e um professor me ensinou a fazer, sabe o quê? Isso daqui é conta do dia a dia, que parece besteira, mas que envolve muito isso. Ele me ensinou a fazer café. E eu já fazia café há muitos anos. Eu
Eu falei, rapaz, esse homem está querendo me ensinar, eu sei. O porém é que ele falou, rapaz, ele disse que tinha trabalhado há anos, irmãos, num restaurante em Copacabana. E ele disse que o homem que ensinou a ele foi falar que você sabe fazer café? E ele não sei se ele sabia, mas ele começou a aprender. E uma vez ele disse que foi fazer e mexeu, e ele perguntou para ele também, você sabe fazer café? Aí um monte, eu sei, como é que vocês fazem? Começaram a responder e tal. Eu ia levantando e não levantei, fiquei com vergonha. Aí ele olhou para todo mundo e falou, ninguém aqui sabe fazer café. Irmão, o povo ficaram indignado. Eu falei, como é que é? Nunca. Por quê, irmão? Você já fazia há anos. E o problema de a gente fazer as coisas há muito tempo é que a gente acha que do nosso jeito é o melhor jeito e é o único jeito certo. E isso acontece com tudo na nossa vida. Aprende um pouquinho de Bíblia e vai alguém querer te exortar ou te ensinar algo melhor. Tu fala, eu já sei. Ninguém vai me ensinar não, porque eu já sei daqui. E o conceito da Bíblia é que a gente aprende algo novo todo dia. Irmão, nós somos, desculpe a palavra, mas geralmente nós somos burro. Porque o que a palavra tem para nós é algo extraordinário, é algo glorioso, irmãos, inimaginável. Mas nós estamos nos contentando com um pouquinho. Aí ele foi terminar dizendo, gente, sabe como é que faz um café? Vocês colocam açúcar, botam para ferver, colocam açúcar. E quando estiver perto de ferver, vocês colocam o café. Aí a menina foi dizer lá, o meu faço, coloco café, mexo, joga para cima, e volta de novo, mexe de novo, fecha. E ele falou, você está completamente errado. Porque toda vez que você mexe o café, ou levanta ele, ou vira ele para o outro lado, ele perde o sabor. Irmãos, aquilo dali nunca mais saiu da minha mente. Eu falei, rapaz, será que presta mesmo? Aí ele foi dizer aqui, bote o café, as 3 colheres que você coloca e tal, e mexa uma vez. Viu que ele dissolveu? Tira a colher, sem mexer nada mais. Só virou, para um lado só, irmão. Só para um lado. Mexeu, dissolveu lá, tira a colher e deixa. Deixa ele subir. O café está pronto. Por quê? Porque toda vez que você vira ele para o outro lado, o café perde o sabor. Toda vez que você levanta o café perde o sabor. E você pode jogar pó, irmãos, que o bicho vai ficar sempre aguado. Nunca vai dar o gosto certo. Daquele dia em diante, irmãos, eu aprendi a fazer café. E eu coloquei em prática todos os dias. E você fala, é algo muito simples, é verdade. Mas é o que Tiago está falando para nós. Gente, vocês têm que ouvir, mas principalmente têm que colocar em prática. Porque senão vocês vão ouvir, vai sair pelo outro lado e é semelhante a um homem que olha para o espelho, para o natural. Ele vai se ver no espelho e quando sai dali ele já se esquece. Você está entendendo? Então é o que Tiago está falando. Ouça a palavra. E quando você ouvir, coloque-a em prática. Porque a prática, irmãos, que nos leva à perfeição. Eu vi, eu aqui lembrando, acho que Deus, não tenho certeza, que Deus me lembra. Ele estava falando de alguns homens, os Beatles, Einstein, ele vai citando um monte de homens que tiveram um monte de ideias. Einstein, ele teve mais de 100 coisas escritas que ele descobriu. Mas sabe quantas deram certo? 2, 3. Os Beatles fizeram mais de 1000 músicas, irmãos. Eu acho que foi mais de 100, mais de 1000. Eu não lembro. Mas só 50 deram certo. Ou pelo menos estouraram a mundo afora. Então a prática leva à perfeição. Quanto mais eu faço, significa que toda vez que eu fizer vai sair bom? Não. Mas toda vez que eu fizer, eu melhoro pelo menos um pouquinho. E é o que Tiago está falando. Você tem que ouvir e tem que colocar em prática. E é justamente o que o estudo vai falar. A gente tem que escutar e depois tem que colocar em prática. Rapaz, escutar. Nem sempre guardamos o que escutamos. Isso é verdade. Muitas coisas deixamos de guardar porque julgamos não ser importante. Ou simplesmente ouvimos ou nos
esquece. Esse aqui é o primeiro ponto. Segundo, praticar. O exercício da palavra é um processo que resulta na edificação espiritual do cristão, que vai acontecendo de acordo à prática da palavra de Deus. Então, escutar é uma pessoa que escuta, mas muitas vezes ela só escuta, ela nunca guarda nada no coração. É uma pessoa que vai para a igreja, ouve a palavra e escuta, mas quando chega em casa que está o B.O., ela é a primeira a gritar, a primeira a fazer barraco, a primeira que, não, eu vou falar para ele que tem que... Quem é essa pessoa, irmãos? É a pessoa que vem para a igreja, que vem para o culto, que é crente, mas ela ouve, mas ela não guarda, ela não executa, ela não coloca em prática aquilo que aprendeu, que estudou. Amém? Então esses são os dois pontos principais que o estudo vai falar, sobre a gente escutar e sobre nós colocarmos em prática o que estudamos. Amém? Irmãos, está aqui falando sobre eu nem vou ler, não dá tempo, mas é falando sobre a história que Jesus contou, sobre as duas casas, na areia e na rocha. Amém? Característica de pessoa que tem uma edificação sólida, edifica os outros. Então, eu sou cristão, eu estou na rocha. Geralmente, irmãos, quando alguém está passando por algum B.O., eu sempre vou ter uma palavra. Não é que a gente é a melhor pessoa do mundo, mas sempre terei lá alguma palavra para edificar aquela pessoa. Quantas das vezes, irmão, eu estou trabalhando e chega alguém mal, e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aí eu começo a falar, a pregar, porque, irmão, eu, pelo menos, querendo ou não, pregando esse ano todo, eu aprendi alguma coisa. Então eu consigo. Licença? Cadê a minha hora? Querendo ou não, eu aprendi alguma coisa. Então eu consigo falar ou expressar para alguém alguma coisa da palavra, seja o que for que a pessoa estiver passando em casa. Não é porque eu sou bom, eu sei, de jeito nenhum, irmão. Tem coisa que eu paro. O que eu digo para essa pessoa? Eu não tenho nada para dizer para essa pessoa, mas aí eu vou olhando para a pessoa, vou vendo que talvez o que ela queira ouvir, ou aquilo que Deus já quer falar com ela. E aí depois eu começo geralmente eu começo a falar normal, irmãos, mas querendo ou não, a pregação da pessoa. A pessoa sai bem dali, mas ela nunca sairia bem se eu fosse uma pessoa que ouvisse a palavra e não a praticasse. E geralmente as pessoas vão dar cabimento, irmãos, ouvido a nós, quando elas verem a nossa prática, a nossa vida. Ninguém nunca vai ouvir uma pessoa, irmãos, que anda de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, vive dizendo palavrão, brigando com Deus e o mundo. O quê? Está mais fácil ela brigar com você do que ela te escutar, ou do que ela me escutar. Então nós precisamos colocar em prática para que as pessoas vejam em nós a vida de Cristo. E essa prática diária, irmãos, torna em nós o poder do Espírito Santo. Amém? Então isso acontece quando o nosso caráter está firmado, principalmente, né? E nós estamos solidificados em Cristo. E aí sim eu sou uma pessoa que consigo, assim como a pastora falou, consigo pregar para mim, para eu me converter outro dia, e falar, cria vergonha na tua cara, vamos converter, mas consigo falar para o outro também, ó, a gente consegue fazer assim, 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 a palavra de Deus diz assim, nós conseguimos fazer assim, corra para Cristo que vai acontecer assim. Como que eu consigo fazer isso? Ouvindo e praticando, porque eu só consigo falar para o outro aquilo que eu consigo também viver. Amém? Às vezes eu consigo até pregar, mas não vai ter força, porque eu não vivo aquilo que falo. Amém? Aquilo que eu prego. Vamos lá. Nada abala. E aqui vai ter alguns textos falando, irmãos, mas esse nada abala não significa que a pessoa não tem raiva. Não significa que a pessoa não é abalada por uma notícia muito pesada, mas significa que o comportamento que ela vai receber e ela vai lidar com aquela situação é muito diferente. Porque geralmente, irmãos, uma pessoa que está fixada na areia, ela derrete muito fácil. É uma pessoa que desmancha, irmãos, é igual açúcar na água.
Você colocou a pessoa, acabou. Por quê? Não sabe lidar com problemas. É uma pessoa que dissolve muito rápido. É uma pessoa que paralisa, que não sabe o que fazer muito rápido. Porque a consequência ou o problema ou a situação paralisou a pessoa. Por que paralisou? Porque ela está fixada na areia. E quem está na areia, irmãos, derrete, vai muito rápido. A tragédia é muito grande. Amém? Mas mesmo uma pessoa que está fixada na rocha, ela consegue sim, ela sente a dor, ela sente a perda, ela sente o problema, mas ela lidar com aquele problema muito mais fácil. Por que ela tem força? É grandona? Não. Porque ela tem Cristo. Ela sabe que ela não podendo resolver o problema, ela tem um Deus que pode fazer alguma coisa por ela. Amém? Vamos lá. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Irmãos, eu não sei se vocês já chegaram a ver o rio Nilo. É um rio que passa no meio do deserto. Mas, rapaz, é um deserto. Só que na beirada dele tem árvore. Por quê? Porque aonde tem água, irmãos, tem vida. Então, como que eu consigo ter vida em meio ao caos? Quando eu estou perto das águas, quando eu estou perto de Cristo, quando eu estou fixado na palavra. Amém? Eu acho que a hora já foi. Eu estou lendo, mas dá certo. Olha, como recebemos o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Ora, como recebemos o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Nele, radicados isso, e edificados, e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ação de graças. Lê e ouvir a verdadeira palavra. Então, aqui está falando sobre assim recebemos Cristo como? Como é que Cristo andava? Será que Cristo andava gritando com todo mundo? Cristo andava assim? Não. Será que Cristo tinha um comportamento de qualquer jeito? Ele falava de qualquer jeito para as pessoas? Não. Então nós aceitamos Cristo dessa forma. Nós temos que andar como Ele andou. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Ler e ouvir a verdadeira palavra. Nesse texto trocando-se em miúdos, fala-se em se edificar em Cristo. Então nós devemos ler e ouvir a verdadeira palavra. Tem palavras que não é verdadeira? Tem. E muitas vezes tem um monte. É por isso, irmãos, que a Bíblia ela é tão sagrada. Por quê? Porque se existe a verdade aqui, e isso aqui é corrompido, irmãos, e eu não sei aonde está a verdade, eu serei corrompido. Amém? Então é por isso que geralmente, será que está pregando a verdade? Bora ler. Eu um dia desse comecei a bater boca com a mãe, que ela estava dizendo que tinha uma coisa na Bíblia, eu estava dizendo que não tinha. Aí nós vamos ler o texto, pegando todos os textos que tinha para a gente dar. É verdade, não, tem isso aqui não, tá certo. Acabou a história. Como um pregador da TV falou para nós? Não, a gente foi na base principal, nós fomos na fonte de água. Eu sei onde tem água limpa, eu sei onde me purificar, eu sei que, rapaz, fulano tal que é famoso disse isso. Peraí, o famoso veio de algum lugar e ele veio de alguma base. Será que está na Bíblia? E aí é que a gente entra, a gente lê, ouve e coloca em prática. Amém? Estamos em constante construção. Tem até a música que a gente fez, a pastora fez, estamos em obra e não podemos parar. Porque nós estamos, um cristão está em obra todos os dias. Aí você fala, esses pastores já são mais, irmão, esses pastores que estão mais, é os que mais tem que melhorar. Porque eles têm a qualquer momento a vontade de ir, rapaz, eu já cheguei muito longe. Mas como que eu cresço e eu não paro para falar assim, rapaz, já estou muito longe, não preciso mais não, dá para parar por aqui. Como que eles não param, irmãos? Quando eles olham para Cristo e eles veem que eles estão muito longe.
Então, o cristão, mesmo que melhore, irmãos, seja uma pessoa maravilhosa, todos os dias, ele sempre tem aonde lapidar para melhorar mais um pouquinho, amém? Estamos em constante construção. A edificação também tem o sentido de construir. Significa que após a conversão, estamos em constante construção. Que aceitamos a Cristo apenas se inicia esse processo. Que devemos evoluir a cada dia com o auxílio do Espírito Santo. Portanto, não se acomode com ser um convertido. Frequentar a igreja, ser batizado, queira mais intimidade com Cristo, pois só se frequenta a casa de alguém quando se tem intimidade. Glória a Deus. Então você tem intimidade de vir na casa de Deus, irmãos? Amém? Mas nós temos intimidade com Deus. E aí está o porém. E tem muita gente que vem e visita. Eu estava até tendo uma discussãozinha com uma das moças da academia, que eu tenho Deus no coração, e eu acredito mesmo que ela tem. Só que o porém é que ela disse, e eu não preciso ir para a igreja não. Aí eu falo, e aqui entra um porém, porque você está falando sobre um testemunho da vida dela. Só que tem um monte, irmão, de pessoas que não conseguem. Tem gente que não consegue parar de beber. Aí geralmente você fala assim, ó, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Só que ela nunca consegue parar. Então a pessoa tem que vir para que em Cristo ela tenha força para parar, certo? É assim que Cristo faz. Só que vem, não vem porque tem vergonha, não vem porque não vão falar, não vem porque... Só que, irmãos, quando a gente chega perto de Deus, não é Deus que se suja por causa do nosso pecado. É nós que nos limpamos. O pecado não pode chegar até Deus. Então, nós olhamos para esse texto e aprendemos que o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar em todos os momentos, nos bons, nos ruins, em tudo que for. Então, nós devemos ir para a igreja, sim, participar, sim, mas o importante é, irmãos, nós temos que ter comunhão com o Pai. Como é que eu vou na casa de uma pessoa que eu não quero nem falar com ela? Não faz sentido. É por isso que Deus, irmãos, todos os dias Ele quer esse contato, Ele quer esse relacionamento. Porque quando a gente chegar no céu, não vai ter assim, nossa, surpresa, conheci Deus. Vai ser algo normal, natural. Agora a gente estará vendo Ele. Mas que todo dia a gente estava em comunhão, a gente estava. Você está entendendo? Então a comunhão com Deus não vai começar quando a gente for para o céu. A comunhão com Deus começa-se na terra, para que no céu nós possamos dar continuidade. Não vai ser surpresa eu ter Deus, vai ser mais intenso. Mas surpresa não vai ter porque eu já tinha Ele aqui na terra. Amém? Não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não poderdes tropeçar ou escandalizar o vosso irmão. Nossa forma de viver deve ser construtiva para o outro, levando-nos a experimentar o crescimento espiritual. Então, para um crescimento espiritual, irmãos, como que eu identifico que eu sou um cristão já maduro na fé? Quando eu não isolo meu irmão, quando eu trago ele, quando eu junto ele e trago ele para o grupo, para que todo mundo se comunique. Isso é o que, irmãos? Comunhão. Os três pilares: palavra, oração e comunhão. Se não tiver isso na igreja, geralmente há um apartamento. E isso aqui vai para um monte de lugar. Então, esses dias eu estava na academia e aí uma das moças, porque geralmente, irmãos, pessoas que não são cristãs, elas agem diferente de nós. E você vai falar assim, rapaz, não está errado, não está certo. Só que eles sabem disso? Não sabem. Você tem que falar. Então, uma das meninas falou, cada ali, ó, você acha demais. Aí eu olhei para ela e tu se acha pouca coisa, né? Porque ela estava dizendo que a mulher é chata. Só que ela é insuportável. Está entendendo? E eu conheço todas. Eu não estou dizendo que a outra não é. Eu estou dizendo que a que estava falando também era muito chata. Tanto
eu vou até certo ponto, eu sei como falar. Irmãos, é muito bom se identificar com como fala, com quem fala, quando vai falar, tem a hora certa de falar. Mas o porém é, se eu posso falar, eu vou falar. Não, porque a pessoa só vai entender que aquilo é errado quando é falado, irmãos. Quando você fala a verdade, aquilo causa algo nas pessoas. Um dia desse a pessoa fala um palavrão e eu falei a mesma frase que a mãe fala quando ouve alguém falando: rapaz, está precisando de um detergente para lavar essa boca. Por quê, irmãos? Não é algo que é comum das pessoas, mas querendo ou não, isso traz para as pessoas falar: rapaz, será que aqui está certo? Será que não está errado? Irmãos, nosso dever não é julgar nem acusar, como está escrito aqui, mas primeiramente nós temos que orientar, levar as pessoas para o caminho certo. Elas não podem até não querer, está tudo certo, mas o nosso dever é de: gente, será que não está errado? Não. Será que você não é tão chato quanto o outro? Não, hein? Será que nós não devemos pelo menos tentar melhorar um pouquinho? Aí sabe que fulaninho é chato, não presta, mas nós também não somos aquelas coisas não. Nós precisamos melhorar em muitos aspectos. Então nós temos que olhar para o nosso irmão e saber: rapaz, o meu irmão parece até ser um pouco chato, mas eu preciso ajudar ele e para mostrar a ele o que é o Evangelho. Tem dia que não vai dar bom, mas temos Cristo. Rapaz, vai dar errado, mas temos Cristo. Tudo que a gente vai fazer tem que apontar, irmãos, para Cristo. Cristo é o nosso exemplo de vida. Amém? Eu vou acabar. Vamos de Jesus. Temos sempre como meta viver em amor. Se por causa de comida o teu irmão se entristecer, já não anda segundo o amor fraternal. Aqui está dando um exemplo muito comum. Rapaz, se você não consegue andar em amor por causa de comida, você não anda como? Então, por causa de, digamos assim, uma besteira pode desfazer o amor de um irmão com o outro. É por isso que a gente tem que ter maturidade para saber lidar com a outra pessoa. Ou o irmão convertido, um novo, que não sabe ainda como viver, como andar. É interessante o irmão Eduardo. A gente começou no começo, ele falava algumas palavras. Aí a gente começou a ver, aí ele fala aqui não. Aí um dia desse ele veio perguntar, beleza, não, um tempo já no começo. Ele não fala, aqui não pode falar essa palavra, não. Eu falei, não. E ela. É pecado? Eu falei, rapaz, não é legal. É pecado? E tem sentido de quê? Aí eu vou explicar o sentido da palavra. Ah, tá. Aí você pode falar que essa pessoa ela tem malícia de querer falar palavrão? Não, ela falava porque todo mundo fala. Mas quando ela vem para a igreja, ela começa a aprender que ela não é todo mundo. Que ela precisa aprender a se comportar, a falar como anda, com quem anda. Isso é o Evangelho. É o Evangelho que eu aprendo, mas eu coloco, que eu ouço, mas que eu coloco em prática. E é detalhes, irmãos, é coisas pequenas que vai trazer a mudança de vida, de comportamento, de caráter. Amém? Procuramos sempre o que promove a paz. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também a da edificação de uns para com os outros. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. 1 Coríntios 3:10. O que significa edificar? Creio que todos já sabem que edificar significa levantar, construir. A Bíblia é muito clara quanto ao nosso chamado. Somos chamados para edificar. Edificar o quê? É claro que Paulo está se referindo à edificação da igreja. Amém? Vamos ter oportunidade em nome de Jesus. Porque já passou muito.
Glória a Deus, aleluia. Como é bom, né, amados? Nós ouvimos a palavra genuína, a sã doutrina da palavra de Deus e sermos edificados, né? Quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos, mais nós ficamos edificados e aprendemos mais da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Quero convidar a pastora Jaqueline para fazer uma oração final em nome de Jesus, e o pastor Alex vai estar dando as bênçãos apostólicas em nome de Jesus, amém? Se nesta noite tem alguém para confessar o Senhor, para se reconciliar, nós também queremos orar pela sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, oremos. Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos reunidos como igreja do Senhor e podemos, Senhor amado Deus, ouvir, Senhor amado Deus, o estudo da Tua Palavra e podemos ser edificados pela Tua Palavra. Assim como o Senhor nos trouxe, Senhor amado, a este lugar, cada um de nós, que o Senhor possa nos conduzir de volta aos nossos lares, à nossa casa, Senhor amado, guardado e protegido debaixo da Tua graça, Senhor amado Deus, da Tua presença. Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, ela fique guardada nos nossos corações e que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos faça lembrar no momento, Senhor amado Deus, de precisarmos colocar em prática na nossa vida a cada dia. Fica conosco, nós te pedimos, Senhor, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estenda as mãos. Glória a Deus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as maiores consolações do Santo Espírito de Deus seja conosco, seja convosco e com todos os de Deus na face da terra, não só hoje, mas eternamente. Só aquele que crê, diga amém. Amém. Louve o Senhor com as palmas de Deus. Abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, amados? Amanhã estaremos ali na congregação de Bolos para o culto de unção e oração em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja teu nome. Sexta-feira nós temos o culto de unção e oração e domingo temos o culto de louvor e adoração, amém? Que a paz de Jesus esteja com todos.